Audio Jungle. Saudos irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Mais uma vez aqui estamos, meus irmãos, para mais um estudo de Escola Sabatina. E muito obrigado pela presença de cada um de vocês. É motivo de alegria ver que você está nos acompanhando, compartilhando os nossos vídeos e levando assim a mensagem do Senhor a muitas pessoas. Isso nos dá vontade, nos dá desejo, nos dá coragem de continuar a trabalhar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. E como eu sempre digo no começo do vídeo, que vocês possam aí curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e assim levar a mensagem do Senhor a muitos lares. Isso é uma bênção, meus irmãos, que nós podemos fazer. Sejamos atalaias do Senhor, como Ezequiel 33, que possamos ter o desejo de fazer a vontade de Deus, estar vigiando e levando essa mensagem, ouvindo da palavra do Senhor e espalhando para outras pessoas, para que muitos estejam atentos. Que Deus nos abençoe, meu irmão, e é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. E neste momento, eu convido você a fazer uma oração ao nosso Deus. Então, onde você estiver, meu irmão, incline a sua cabeça, incline aí o seu rosto, se ajoelhe da melhor maneira possível, sinta-se confortável, pois vamos pedir agora a direção do Senhor em nossas vidas e principalmente nesse estudo. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, estamos aqui para estudar a Tua Palavra e pedir ao Pai para que Teu Santo Espírito nos guie em toda a sabedoria, para que assim, Senhor, possamos aprender da Tua Palavra e também ensinar a outras pessoas que tanto necessitam. Te peço, ó Pai, uma bênção especial para cada internauta que aqui está, que ele possa ser abençoado com essa palavra e também possa ter o desejo de ser fiéis portantochas e levar a Tua verdade a muitos lugares. Abençoa os nossos participantes e abençoa também aqueles que vão ouvir essas mensagens. Aonde quer que estejam, que nunca ouviu, que possa ouvir nessa oportunidade. Que tudo que aqui venha a ser feito seja para a Tua honra e Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, meu irmão, estamos prontos aí a estudar mais uma lição. E desde já, que essa lição seja uma bênção para nós. Amém? A lição de hoje diz assim: perigo entre irmãos. Esse título, irmãos, vamos entender o que acontece quando muitas vezes não estamos confiando muito em algumas pessoas, ou alguma coisa está se sucedendo e todos os irmãos não estão vigilantes. E o que é que pode acontecer com esses irmãos? É um ponto muito interessante, que às vezes estamos em irmãos, mas às vezes podemos estar dormindo e não estamos apercebidos a todas as coisas. Então vamos lá a esse estudo e que seja para a honra e glória do Senhor. A introdução dessa lição diz desta maneira: Satanás está constantemente operando por meio de seus agentes para desanimar e destruir aqueles a quem Deus tem escolhido para realizar uma grande e boa obra. Podem eles estar prontos para sacrificar mesmo a própria vida para o avançamento da causa de Cristo. Não obstante, o grande enganador sugerirá a seus irmãos dúvidas referente a eles, que, se mantidas, minarão a confiança em sua integridade de caráter, impedindo assim a sua utilidade. Muitas vezes ele alcança êxito em acarretar sobre eles por intermédio de seus próprios irmãos tal tristeza de coração que Deus graciosamente se interpõe para dar repouso a seus perseguidos servos. Depois que as mãos estão dobradas sobre o peito, que já não vibra, quando a voz de advertência e encorajamento está em silêncio, então os obstinados podem ser despertados para ver e apreciar a bênção que repeliram. Sua morte pode realizar o que sua vida não consegue fazer. Meu irmão, aqui nessa introdução temos algo de muita importância para nossas vidas, para nós como cristãos. Muitos de nós, muitos
fiéis aos servos do Senhor e são dispostos a sacrificar sua própria vida para levar a mensagem a muitos lugares. E o inimigo, ele não quer que avance esse trabalho. E ele faz de tudo para que essa pessoa venha se desanimar. Muitas vezes, colocando pedras com aquelas pessoas que estão mais perto de nós. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar para que essa lição possa trazer algo de suma importância para a nossa vida. E que mesmo que a gente venha morrer por causa do Evangelho, meu irmão, que eu e você possa estar confiando em Deus, para que mesmo mortos, o Evangelho seja pregado, assim como foi com os mártires da fé. Quanto mais se derramava o sangue de um mártir, mais e mais a mensagem se expandia. Que eu e você, meu irmão, possamos ter esse desejo de levar a mensagem de Deus com unhas e dentes, onde quer que esteja, e com desejo para que ela chegue em todos os lugares. Amém? É isso aí, meu irmão. Vamos lá ao primeiro subtítulo dessa lição, que diz dessa maneira: agitação contra Paulo no templo. E a primeira pergunta diz dessa maneira. Antes de ler a pergunta, eu quero fazer uma observação aqui. Essa pergunta que está em nossa lição, a primeira, ela, vamos dizer que teve um erro aí nos irmãos que a digitaram, fez algo errado, mas buscando aí na nossa lição do espanhol, eu vi que está bem diferente da nossa realidade aqui, né? Principalmente a resposta. Então já peço desculpas aí pelo erro que foi feito, mas aqui estaremos corrigindo. E a primeira pergunta não diz como a lição está, mas diz assim, na real, como está aí do espanhol, né? Quando esteve em Jerusalém, aonde foi o apóstolo Paulo, por conselhos de alguns irmãos? Essa sim é a pergunta. E para nos ajudar com essa pergunta aí, eu vou convidar aí o nosso irmão Hilder Bazan para nos ajudar. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus seja com todos. Agradeço ao irmão Wilton pelo convite que me fez para poder participar dessa lição, e ele me pediu que eu possa responder a pergunta número 1. O subtítulo diz assim: agitação contra Paulo no templo. A primeira pergunta diz: quando esteve em Jerusalém, aonde foi o apóstolo Paulo por conselho de alguns irmãos? Bem, a introdução faz referência ao trabalho de Satanás através dos seus agentes para desanimar os servos de Deus que estão empenhados na obra. Às vezes é necessária a intervenção de Deus para livrar os seus servos e levá-los pelo caminho correto. Então, se nós olharmos o contexto de tudo isso, Paulo havia pegado um navio junto com seus companheiros indo para Jerusalém, e chegou um certo profeta chamado Ágabo, e ele chegou profetizando, pegou o cinto de Paulo e disse que perguntou de quem era esse cinto, e quando disseram para ele que era de Paulo, ele profetizou e disse assim: o dono deste cinto, quando chegar em Jerusalém, ele vai ser amarrado e vai ser preso. Então os companheiros de Paulo vieram e conversaram com ele e tentaram dizer para ele que não suba a Jerusalém, porque ele ia ser preso. E Paulo, como todos nós sabemos, Paulo era um discípulo ousado, né? E não se deixaria intimidar por essas coisas, e ele disse que estaria disposto incluso a dar a sua própria vida pelo Senhor. Bom, aqui no texto vem falando de um conselho que alguns irmãos que ainda acariciavam alguns costumes da lei de Moisés, e eles deram uns conselhos para Paulo, dizendo: olha, tem uns homens aqui, e pega esses homens, paga os gastos deles e rapa a cabeça, e nós vamos falar aqui que você guarda a lei certinho, mas para que eles não tomem em conta isso que estão querendo fazer contra você, porque queriam prender a Paulo. Então Paulo não ia sacrificar sua vida espiritual, não ia sacrificar tudo o que ele tinha conseguido por um simples medo. Então Paulo acabou fazendo o que nos diz aqui no texto, que ele pegou os 4 homens e
se purificou com eles, entrou no templo para anunciar o cumprimento dos dias da purificação e quando havia de apresentar a oferenda por cada um deles. Foi isso que Paulo fez. Então Paulo, ele se livrou disso e sem sacrificar as crenças que ele tinha, tudo o que ele tinha acreditado em Deus, e Deus o ajudou para que ele possa sair disso. Que o Senhor abençoe essa palavra e meu desejo em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Wilder. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez por aqui estar em nosso canal, por aqui estar nos ajudando e compartilhando um pouco mais de conhecimento da palavra do Senhor. Irmãos, aqui vimos, para onde é que Paulo foi, por conselho de alguns irmãos, o que ele deveria fazer em meio à crise que ali estava acontecendo, o que estava para acontecer e como a gente já viu na lição passada, o que passou. Então vamos ver agora o que foi que aconteceu. O irmão Wilder já deixou bem claro, Então Paulo tomou consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado, e com eles anunciando já serem cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer para cada um deles pela sua fé. Então a gente já viu a resposta, meus irmãos. E nós possamos estar aprendendo o que nós também devemos estar fazendo. Está buscando a santificação todos os dias. Afinal, temos um trabalho muito importante. Buscar a santificação é algo que cada cristão deve fazer, pois devemos buscar a santificação todos os dias. E Paulo viu aqui nesses homens o que eles também deveriam estar fazendo. E a notinha um pouco dela diz assim: foi essa uma áurea oportunidade para todos os irmãos dirigentes francamente confessarem que Deus operara por Paulo, e que haviam por vezes errado, permitindo que os boatos dos inimigos despertassem neles inveja e preconceito. Irmãos, vamos ter oportunidades nessa vida. Vamos ter oportunidade de fazer o que é correto. Muita gente não vai entender. Até os nossos irmãos podem nos perseguir, mas fazemos o que o Senhor nos ensina. Sejamos atalaias, que possamos ouvir da boca do Senhor e falar para outras pessoas. É isso o trabalho que eu e você deve estar fazendo. Amém? Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Vamos agora à segunda pergunta, que diz dessa maneira: o que aconteceu de repente enquanto ele estava ali e não incomodava a ninguém? Quando alguns judeus da Ásia vieram acreditando que havia contaminado o templo, que cena se produziu? E agora, para responder essa pergunta, quem vai ser a minha pessoa nessa oportunidade. E diz assim, Então, o que foi que aconteceu de repente quando eles estavam ali e não incomodava ninguém? Aconteceu aí, como diz o texto, um grande alvoroço. Vários judeus vieram eles tinham vindo da Ásia também, vendo que Paulo estava ali no templo, alvoroçaram todos, lançando mão e clamando: homem israelitas, acude! Este é o homem que por todas as partes ensina contra o povo e contra a lei. Irmãos, será que Paulo estava ensinando algo contra o povo, contra a lei? Não, irmãos. Ele estava ensinando o Evangelho de Cristo Jesus. Ele estava ensinando às pessoas como se guarda verdadeiramente a lei. Estava ensinando a esses irmãos que eram judeus que não creram em Cristo, infelizmente, como eles deveriam estar seguindo. Paulo estava fazendo algo que eles tinham como exclusividade, que o Evangelho era apenas deles. Mas o Evangelho era para ser pregado em todo o mundo. E Paulo estava fazendo isso, pregando a todas as pessoas. Certo que eles confundiram Paulo, A gente vai ver o que foi que aconteceu, mas foi isso que eles tentaram fazer, E a segunda parte: quando alguns judeus da Ásia vieram acreditando que havia contaminado o templo, que cena se produziu? Foi isso mesmo. Foi um grande alvoroço e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Isso foi algo que aconteceu. A nota está dizendo assim: mas em vez de alcançar o objetivo desejado, seus esforços pela conciliação
apenas precipitaram a crise, apressaram os sofrimentos que lhe estavam preditos e resultaram em separá-lo de seus irmãos, privando a igreja de uma de suas mais fortes colunas e levando a tristeza aos corações cristãos em toda parte. Irmãos, é isso que acontece quando muitas pessoas que não querem fazer a vontade de Deus faz com aquele remanescente que tem a palavra de Deus para ser falado. Muitas pessoas pegam, arrastam, ignoram, não deixando que esse siga fazendo a vontade do Senhor. Isso também aconteceu com Paulo, meu irmão. E olha, a gente vai ver muito mais do que aconteceu nessa lição. E é algo para que possamos estar vigilantes. E nós podemos ter o desejo de ter essa ousadia que teve Paulo. Porque Paulo fazia todas as coisas confiando em Cristo Jesus. E que eu e você possa ter esse desejo, meu irmão, de levar essa mensagem com essa garra. Amém? Muito obrigado. Vamos aí agora ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: aproveitando a oportunidade. A terceira pergunta diz desta maneira: quem se deu conta de que havia explodido um motim na cidade? Que medidas de precaução tomou? Para nos ajudar com essa pergunta, eu quero convidar o nosso irmão e missionário, o irmão José Castro, ali de Piracicaba, para nos ajudar. Irmão Castro, é contigo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã, que está assistindo este vídeo e está conosco estudando esta lição da Escola Sabatina para este sábado 20 de junho do ano 2020. A pergunta número 3 nos leva agora mentalmente a uma situação muito complicada para Paulo. O tumulto, o povo judeu, os líderes judeus, haviam tomado a Paulo e eles procuravam matar a Paulo. Não simplesmente pegar, senão matar a Paulo. Essa era a intenção destes líderes judeus. Mas, o que é o que realmente estava passando? Já nós havíamos, na pergunta número 1 e 2, habíamos nos estudado de que Paulo havia chegado a Jerusalém com algumas pessoas para visitar alguns irmãos e também para continuar pregando a Cristo, né, o Evangelho. Mas este trabalho de Paulo ia trazer algumas disputas, algumas lutas, algumas diferenças, alguns problemas. Por quê? Porque naquele tempo, já estamos falando sobre o século I, né? Depois de Cristo, existiam dois tipos de religiões, duas religiões importantes: o judaísmo, cuja figura principal era Abraão, e o cristianismo, cuja figura principal, né, era Cristo, Jesus Cristo. Paulo era um cristiano, ele, segundo a carne, era judeu, mas ele se havia convertido ao cristianismo. Então, os judeus, esta religião judaica, acreditavam de que era necessário ainda continuar observando, obedecendo a lei de Moisés, cerimonial, a circuncisão, a alimentação de carne de animais limpos, pero sem sangue, e bom, outras coisas mais que nós já conhecemos. Pero o mais importante com relação ao templo era de que eles não aceitavam que um gentil possa entrar ao templo. E supostamente eles haviam visto a Paulo entrar ao templo junto a um gentil que era também cristiano. Não era judeu, era gentil cristiano. O nome dele era Trófimo. E quando eles viram entrar a Paulo com ele, então eles não gostaram disso. E esse foi o motivo que levaram a eles a procurar a Paulo para matá-lo. Essa semana, esses dias, estava celebrando-se lá em Jerusalém, por isso que havia muita gente, a festa do Pentecostes, uma das festas mais importantes para a religião judaica, e muita gente haviam vindo a Jerusalém, que era a capital religiosa dos judeus.
Y Roma también estaba preocupado, porque en esas reuniones había muita gente, muita. Y Roma, né, eles procuravam manter o ordem, a tranquilidade, e procuravam também que nenhum grupo de judeus possam se reunir ou planejar, levantar-se ou iniciar uma guerra de liberação com relação a Roma. Então, quando este tribuno, diz aqui, que era Cláudio Lisias, né? Escutou aquele movimento, aquelas palavras das pessoas que falavam que morra Paulo, ele deve morrer, e este barulho chegou hasta o lugar onde se encontravam os soldados romanos, em especial este tribuno, o líder, né, de 1000 soldados. Então ele enterado desta notícia, desta turma, né, de pessoas que estavam querendo matar a Paulo, ele vai, pega alguns soldados e vai ao encontro desta turma e depois disso, quando diz estas pessoas viram a este tribuno chegar, eles ficaram mais calmos, né? Porque ainda eles tinham respeito a Roma. Os judeus não podiam fazer o que eles quiseram. Eles tinham que também obedecer às leis de Roma. Então, acima das leis judaicas estavam as leis romanas. E quando eles viram, estes líderes judaicos viram a estes soldados chegarem, em especial o tribuno, eles ficaram mais calmos e a Bíblia diz que este tribuno, que este líder romano pegou a Paulo, liberou a Paulo e levou hacia outro lugar. Desta maneira, Deus, uma vez mais, libera a Paulo das mãos destes judeus que procuravam matar a ele. Não simplesmente castigar, sino matar, porque viram em ele um obstáculo negativo para a religião judaica. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, a que nós possamos também ter cuidado. A nossa missão é pregar, mas nós temos que ter cuidado quando, como e com quem nós estamos falando, para que nós possamos, quizás, não passar esta situação, porque realmente Paulo não tinha a intenção de ficar assim. Paulo tinha a intenção de visitar Jerusalém, participar desta festa, apresentar o Evangelho, visitar os anciãos, visitar as igrejas, pero uma atitude de Paulo, né, de entrar com um gentil ao templo, levou a esta situação. Assim que Deus nos ajuda a que nós possamos também ter cuidado em nosso trabalho missionário. Amém, irmãos? Muito obrigado aí, irmão Castro, por essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui colaborando conosco. E que esse trabalho seja para a honra e glória do Senhor. Saudações aí a toda a família e os irmãos de Piracicaba. E aqui vamos, irmãos, seguindo aí com essa lição, né? A gente viu quem foi que veio acabando a socorrer Paulo nessa situação. A gente viu o que aconteceu nesse momento. Aí veio o tribuno, o Cláudio Lisias, né? A qual veio aprender a Paulo e livrar ele da surra que ele estava apanhando. O servo de Deus estava apanhando nesse momento. Apanhando por quê? Vou pregar a palavra de Deus, meu irmão. É isso que acontece. Tem um irmão aqui da igreja de Belo Horizonte que falou uns dias, né, que se tivéssemos uma pessoa com o desejo e o espírito de fazer o trabalho como Paulo fez, ou Paulo estava fazendo naquele tempo, ele fazia um reboliço em toda uma grande cidade. E eu e você mesmo, o que estamos fazendo? Isso é algo para que possamos despertar. Chegou a hora de despertar do sono que estamos vivendo e termos o desejo de pregar a palavra do Senhor com mais ênfase e com mais vontade. Isso é algo que eu e você deve ter. Paulo estava sendo apanhado. Ele apanhava das pessoas nesse momento, mas ele não cessava de fazer o seu trabalho. Meu irmão, acordemos para isso. É algo que eu e você deve ter esse desejo. Desejo de quê? De apanhar? Que seja, irmão. Mas de levar a mensagem do Senhor. Vamos ter problemas em nossas vidas. Não venhamos querer dormir um dia de sábado. Não venhamos querer perder a oportunidade quando tiver alguém precisando ouvir a palavra do Senhor. Anuncia, meu irmão. É algo que eu e você deve fazer. Até quando estaremos clamando para que as pessoas despertem do seu sono?
O que nós devemos estar fazendo, meu irmão? Até quando estamos fazendo? Que possamos despertar para isso. Amém? Vamos agora à quarta pergunta, que diz dessa maneira: que ordens foram cumpridas imediatamente, fazendo do apóstolo Paulo um prisioneiro? Entretanto, o que clamavam a multidão? Para nos ajudar com essa pergunta aqui, eu vou convidar a nossa irmã ali, Patrícia, de Paraty, para nos ajudar. Irmã Patrícia, é contigo. Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós e que ricas bênçãos sejam derramadas sobre cada um de seus filhos espalhados na face da terra. Esta semana estamos continuando a estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo que foi conhecido como o apóstolo dos gentios. O apóstolo, após a sua conversão, decidiu-se por trabalhar em terras estrangeiras, levar a mensagem da cruz para quem não conhecia Cristo. E fez isso com muito afinco, com muito zelo, muita dedicação. Obteve muitas vitórias, mas também muitos sofrimentos, muitas angústias e tribulações ele passou naquela caminhada que ele decidiu se fazer. Ao voltar para Jerusalém, Paulo foi visto pelos judeus na companhia de um efésio, por nome Trófimo, um gentil, um incircunciso, como diziam eles. E nós sabemos que pela lei judaica era crime punível com a morte uma pessoa incircuncisa entrar nos pátios do templo. Não tendo do que acusar Paulo, os judeus inventaram essa calúnia contra o apóstolo, que ele havia levado o Trófimo até os pátios do templo e ali profanado. Nós sabemos que isso foi uma calúnia, né? Não foi uma coisa real, uma coisa verídica. O apóstolo teve sim no templo, mas ele era judeu, e sendo judeu, de maneira nenhuma quebrou nenhuma lei dos judeus. Esteve no templo como judeu. E aquela multidão furiosa tentou sobre a vida de Paulo. Mas o tribuno, por nome de Cláudio Lísias, percebendo, imediatamente mandou prender Paulo, que é aqui a primeira resposta da pergunta de número 4. Que ordens foram cumpridas imediatamente, fazendo do apóstolo Paulo um prisioneiro? A ordem foi de prendê-lo, né? Tirar ele do meio daquela multidão que estava furiosa e queria matá-lo. Mandando prender o tribuno ali, evitou o lixamento de Paulo. E a segunda parte da pergunta diz: entretanto, o que clamava a multidão? Eles clamavam: mata-o. Eles não se contentavam por Paulo estar preso, mas queria que os matasse, queria que os romanos matassem Paulo, porque eles agora, como uma nação submissa a Roma, não tinham essa autoridade de matar Paulo, mas os romanos tinham. É isso que os judeus queriam. O triste disso tudo é saber que Paulo estava sendo ali levado à morte pelos seus irmãos, pelos seus conterrâneos, né? Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou ali aquele tribuno e prendeu Paulo. Mas como Paulo foi liberto, sendo que ele foi preso? Foi preso, sim, mas poupado a sua vida. Deus ainda tinha grandes planos na vida de Paulo. Paulo ainda tinha muito que trabalhar e levar a mensagem da cruz aonde quer que ele estivesse. E isso ele fez com muita dedicação, com muito carinho, sofrendo grandes tribulações, né? Por onde quer que Paulo passou, ele foi perseguido não só pelos judeus, mas também pelos gentios que não aceitaram a mensagem. Mas ele continuou até o fim de sua vida, onde nós ouvimos a famosa frase do apóstolo Paulo: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Muito obrigado, irmã Patrícia, que Deus te abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui colaborando conosco. Ficamos felizes pela tua participação e que possa ter mais. Família aí do irmão Neemias, sejam todos abençoados. Família maravilhosa.
E quero ter mais participação de vocês aqui, mesmo estando longe, que assim possamos estar nos vendo. E é uma alegria ver cada um de vocês. Irmã Patrícia, que Deus te abençoe. E aqui, irmãos, a gente viu o que aconteceu com Paulo. Paulo foi o quê? Foi preso. Preso em 2 cadeias, né? Creio que nos dias de hoje seria com algemas. Algema nos pés, algemas nas mãos. Olha a situação. Por estar fazendo o quê? Pregando a palavra do Senhor. E olha que coisa. E não ficou só por aí. O que é que clamava a multidão? Mata, mata ele, mata ele. Olha que situação, meus irmãos. E servos de Deus, se já passou por isso há tempos atrás, o que ainda nos espera? Possamos pensar sobre isso. E possamos pensar se as pessoas vão estar falando isso para nós, mata ele, ou é nós que estaremos falando de nossos irmãos. Abre o olho, irmão. Possamos estar atentos a isso. Amém? Vamos agora à quinta pergunta. O que Paulo desejava que o capitão percebesse? Que permissão concedeu o oficial ao apóstolo, ao dar-se conta de que não era o revolucionário que havia imaginado? Para nos ajudar com essa pergunta aí, eu quero convidar aí a nossa irmã Terezinha, ali de Placas, Bahia, para nos ajudar. Seja bem-vindo, irmã Terezinha. E a Igreja de Placas, saudamos a todos com a paz do Senhor. Também agradeço ao irmão Wilton por ele me dar essa oportunidade de responder a quinta pergunta, que diz assim: o que Paulo desejava que o capitão percebesse? Então, o que Paulo desejava que o capitão percebesse é que ele não era uma mal pessoa como ele estava pensando. E que permissão ele concedeu a Paulo? Foi que a permissão que ele concedeu a Paulo é que Paulo pudesse falar, né, ali o que ele queria dizer. E aqui na nota, que é o Espírito de Profecia explica melhor aqui, que diz assim: quando estava para ser conduzido à fortaleza, disse ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. O pedido foi satisfeito e Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. O gesto atraiu a atenção deles, enquanto o seu porte impunha respeito. Então, aqui ficou claro, né, para todos que Paulo não era a pessoa mal que eles pensariam que ele fosse. Que ele era uma pessoa do bem. E que sempre possamos pedir a Deus, né, para que Deus possa nos dar sabedoria, né, para sempre compreender, ler a palavra do Senhor, compreender e pôr em prática nas nossas vidas. Esse é o meu desejo e minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Terezinha, que Deus te abençoe aí. E lembranças a todos os irmãos aí de Placas, todos os irmãos aí da Bahia, que agora está sendo representado pela irmã. Que Deus possa nos abençoar mais e mais. E que em breve possamos estar em um congresso a qual possamos nos ver. É uma alegria muito grande ver, irmã. Que Deus te abençoe, minha irmã, e um grande abraço. E aqui, meu irmão, a gente viu o que foi que aconteceu com Paulo. Paulo, que foi que estava desejando que o capitão percebesse? Quem era Paulo? Porque Paulo estava sendo confundido com um outro revolucionário. Olha a situação, meus irmãos. E as pessoas estavam fazendo o que com Paulo? Mata ele, mata ele, mata ele. Que coisa, meus irmãos. Olha o que estava acontecendo aqui. Mas Paulo lhe disse, na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso. As pessoas estavam confundindo o servo do Senhor. E aí, querendo colocar prerrogativa sobre o homem justo e inocente. Mas é isso que o inimigo faz. O inimigo faz isso com as pessoas. Para que o quê? Outras pessoas o matassem. Outras pessoas tirassem ele de fazer esse grande trabalho. E Paulo agora, pondo-se de pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, ficou em silêncio e falou em língua hebraica.
Olha que coisa. Graças a Deus. Deus abençoou aí Paulo. Tanto que ele fosse livrado de uma surra aí pelo aquele general, pelo aquele tribuno que ali estava. E agora que ele desse a oportunidade para ele falar e se explicar o que ele estava fazendo ali. E tirasse o mal entendido que as pessoas estavam sobre ele. Foi uma bênção esse homem ter vindo. Esse homem veio e o ajudou. E aí ele pôde ter falado das palavras de Deus. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Agora vamos seguir para a sexta pergunta. A sexta pergunta diz dessa maneira: com que palavras de afeto se dirigiu Paulo aos seus companheiros judeus? Entre outras coisas, de que experiência lhes falou? E para nos ajudar com essa pergunta, eu gostaria de convidar aí a irmã Marília Stephanie para nos ajudar. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Estou muito feliz de poder participar em mais essa lição online. Que o Senhor permaneça abençoando esse trabalho da propagação da sua mensagem. Estamos estudando um pouquinho mais sobre a história de Paulo e eu fiquei incumbida de responder a pergunta de número 6, que eu acredito que nos fala um pouco mais sobre a determinação de Paulo para a pregação do Evangelho e para a reconciliação com as pessoas. Paulo, logo após haver sido humilhado perante o público, publicamente, ele foi açoitado, ele foi acusado de coisas que ele não havia feito, como nós vimos, e ele foi preso pelo tribuno Cláudio Lísias. Esse feito acabou salvando a vida dele naquele momento e foi extremamente importante, pois ele pôde conversar com o povo. Paulo se referiu àquelas pessoas que há poucos momentos antes estavam atentando contra a sua vida, que queriam o seu mal, que queriam matá-lo. Ele se referiu com carinho, com amor. Ele disse homens, irmãos, pais, tratando-os com muito respeito. E essa parte mostra o desejo de Paulo em arriscar tudo para que ele pudesse se reconciliar com aquelas pessoas. A forma com que ele falou, essa forma branda, fez com que as pessoas o escutassem. Diz o relato bíblico que ele começa a falar em hebraico e o silêncio impera sobre a multidão. Isso faz com que eles compreendessem melhor o que ele tinha para lhes dizer. E o que ele lhes falou? Lhes falou o testemunho de sua conversão. Ele lhes contou a sua trajetória, o início de sua trajetória para que pudesse ser um apóstolo cristão pregando a mensagem de Cristo a todos. Ele lhes conta que a caminho de Damasco ele estava ali indo com a intenção de perseguir os cristãos, que naquele momento ele não acreditava que eram pessoas dignas, de certa forma, e ele foi interrompido a sua viagem por um grande clarão, que nós sabemos que era Jesus, que falou face a face com ele, e a partir daquele momento o Espírito Santo foi trabalhando em sua vida, e ele se tornou um grande apóstolo, que hoje nós temos o prazer de ouvir as suas belas histórias, seus lindos testemunhos. Paulo foi muito importante para a pregação do Evangelho. Ele estava sempre disposto até mesmo a falar com as pessoas que eram inimigas suas, como nesse momento nós vimos, os seus irmãos, os judeus, estavam dispostos a matá-lo. Portanto, ele lhes fala com brandura, com calma, querendo resolver aquela situação para o quê? Para que pudesse trazê-los aos pés de Cristo, assim como ele também foi levado. Paulo não estava nada mais, nada menos do que cumprindo o seu trabalho, cumprindo o seu dever como cristão. Ele estava falando um pouco mais sobre as maravilhas do amor de Deus na vida das pessoas e nada melhor do que dar o seu próprio testemunho de sua conversão.
ele foi muito sábio, sabemos que Deus o ajudou muito nisso, e ele respondeu aquelas pessoas com brandura, com amor e principalmente com o perdão que só vem de Deus, pois ele havia sido muito maltratado por eles. Que o Senhor esteja conosco e que essa lição seja de muito proveito para as nossas vidas. Muito obrigado, irmã Marília. Que Deus te abençoe e também abençoe seus pais. Ela é filha aí da irmã Patrícia, o irmão Neemias, aí de Paraty também, que hoje nos brinda com a sua presença. Que essa jovem também possa crescer nos caminhos do Senhor, mais e mais, e que um dia possa aí estar levantando a mensagem do Senhor com mais ênfase. Quem sabe assim como Paulo. Que Deus te abençoe, minha irmã, e que em outras oportunidades possa estar aqui conosco, colaborando outras vezes. Amém? Que seja para o Senhor. E aqui, gente, a gente viu as palavras de afeto que dirigiu Paulo aos seus companheiros, mesmo judeus, que estavam aí agora fazendo de tudo para lhe perseguir. E ele usou palavras de afeto. E aqui está a resposta da nossa irmã. E o que é que podemos aprender com isso? Olha aqui, ele narrou as circunstâncias de sua conversão, contando a seus ouvintes como seu próprio orgulhoso coração tinha sido levado a render ao crucificado Nazareno. Que testemunho maravilhoso foi dado aí por Paulo. Às vezes, há muitos de nós temos um coração duro de pedra em nós. E muitas vezes não nos rendemos ao chamado de Jesus, porque não aceitamos verdadeiramente. Que possamos aceitar esse Cristo Jesus que chamou Paulo, esse Cristo Jesus que veio na terra e morreu por cada um de nós. É algo, meu irmão, que eu quero não só para mim, quero para os meus familiares e quero para cada irmão, principalmente você que está ouvindo esse vídeo. Que você que está ouvindo essa mensagem, deixe o testemunho daquelas pessoas também te dar a esperança de você olhar para Cristo Jesus e aceitá-lo como teu sincero Salvador. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Vamos agora ao último subtítulo dessa lição e a última pergunta, que diz assim: um testemunho maravilhoso é o subtítulo. E a pergunta diz assim: o que lhes falou acerca do seu chamado divino ao apostolado? O que podemos comprovar acerca de sua capacidade para aproveitar cada oportunidade para pregar o Evangelho? Como podemos aprender e trazer para os nossos dias? Quem vai responder essa pergunta vai ser a minha pessoa outra vez. E aqui, meus irmãos, vamos entender o que ele falou, principalmente do seu chamado, né? E como podemos aproveitar as nossas oportunidades para o nosso dia. Diz assim: então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E aqui chega Ananias, né, para falar com Paulo, e olha que palavras, irmãos. O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejais aquele justo e ouça a voz da sua boca. Irmãos, que chamado maravilhoso, que chamado esplêndido, ser chamado pelo nosso Deus, para que muitas pessoas possam chegar aos pés de Jesus pela boca, pelo conhecimento que obtemos. Meu irmão, isso é uma bênção. Que eu e você possamos ter esse desejo, né, de aceitar esse chamado também e levar a mensagem do Senhor a muitas pessoas necessitadas. Há muitas pessoas aí que têm tudo em suas vidas. Tem dinheiro, tem suas posses, mas ainda falta o que é mais importante. É um coração contrito em Cristo Jesus. É algo que eu e você deve estar aproveitando. Por isso, o que é que devemos fazer nas oportunidades? É fazer a vontade de Deus. Todos os dias temos oportunidade de pregar o Evangelho.
de convidar uma pessoa a ouvir a palavra do Senhor. Mas vai depender, meu irmão, do que eu e você faz com essas oportunidades. Do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho, do nosso colega de estudo. Fale de Cristo Jesus para essas pessoas. Devemos olhar as oportunidades que temos com desejo amplo de pregar de Cristo Jesus às pessoas. Meu irmão, que eu e você possa ter sido tocado nessa oportunidade e vemos estar fazendo a vontade do Senhor. Deus, Ele quer nos abençoar mais e mais. Que eu e você abra nossos olhos e de hoje em diante, além de compartilhar esse vídeo, possa falar às pessoas o que devemos estar fazendo. Porque eu e você aceitamos ser servos do Senhor. E que Deus nos abençoe para isso, que possamos lutar na nossa carreira. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Foi uma bênção, mais uma vez, aqui estar com vocês nessa lição de Escola Sabatina. Agora convido a vocês a curtir esse vídeo mais uma vez, deixar o seu comentário e que compartilhe também com aquelas pessoas que você ama. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Pai, por esse maravilhoso estudo da Tua Escola Sabatina. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai, mais e mais. Teu Santo Espírito possa nos fazer cada vez mais concreto em nossas vidas o que devemos estar fazendo por Ti. Abençoe a cada irmão que está ouvindo essa mensagem, para que ele possa ter o desejo em seu coração de ser transformado pelo Teu Santo Espírito. Nos abençoa, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.